Olá, programa Primeiro Foco no ar. E hoje eu vou estar recebendo, o meu amigo, fólogo, advogado, Jenner Silva, logo depois da nossa vinheta. De volta com o programa Primeiro Foco. Jenner, 30 anos de amizade, hein? É muito tempo. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição, né? E muito agradeço novamente essa deferência especial. Obrigado. Muito tempo, um bom tempo, né? Quanto mais, melhor. Sim, como vinho. Jenner, você foi governador do Rotary Club Internacional. Tem muita gente que não conhece o trabalho que um governador, ou mesmo que o Rotary, desempenha, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Você poderia estar falando um pouquinho sobre isso para a gente? É com prazer que eu falo sobre o Rotary, porque eu sou rotariano, estou rotariano há 38 anos, né? E o Rotary é uma entidade civil sem fins lucrativos, né? Que tem como objetivo, quando procura associados, voluntários, porque você no Rotary é voluntário. Você paga uma mensalidade para ser rotariano. Mas para você ser rotariano, você precisa ser convidado por um rotariano ou rotariana. Não é? É uma organização internacional, somos no mundo todo mais de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, e nós temos projetos internacionais, projetos nacionais, locais, regionais, projetos esses que nós chamamos de beneméritos com relação ao bem que pode trazer à sua população e à humanidade. Esse é o dom principal do Rotary. Eu fui rotariano, então, estou há 38 anos, e fui governador em 2006 e 2007. Como governador, governador de distrito. O distrito é uma área subdividida pelo Rotary Internacional dentro de vários países. É como se fosse o gestor dos projetos e dos objetivos do Rotary. Aquele objetivo que abrange uma natureza internacional, local, regional. Você é o gestor desses projetos. Eu fui gestor durante 1 ano. Então, todo rotariano, quando ele é convidado a participar do Rotary como voluntário, ele se compromete junto ao grupo de ser um dia presidente e, se possível, um dia também ser governador, para que assim ele possa prestar serviços à entidade. Não é? É uma entidade que foi fundada em 1905, fortíssima até hoje, não é? E é uma entidade que tem no seu bojo uma outra organização chamada Fundação Rotária, derivada do Rotary Internacional, que faz a gestão da doação em dólares ou não, faz a doação daqueles que. Dá um tempo aí, o Wendel. Ele faz a doação, ele faz a gestão das doações dos rotarianos. Todo rotariano, ele potencialmente é um doador. Eu sou um rotariano doador. Nós temos um título de benfeitor, não é? Ele chama Paul Harris, que é o nome do fundador. E isso aí é dividido em algumas questões, como doação, que você pode doar como você quiser, a quantia que você quiser, da forma como também pretender, durante um bom tempo. Bom, para você ter uma ideia, a Fundação Rotária, que faz a gestão desses projetos todos, ela é tão séria, né? Ela está como uma das melhores organizações financeiras do mundo, não é? Mas que não visa lucro, que Bill Gates, ele fez uma doação de 400 milhões de dólares para a Fundação Rotária. É uma entidade seríssima, uma entidade que vale a pena conhecer. E qual que foi o papel do Rotary na erradicação da poliomielite no Brasil? Há bons anos atrás, um dos
objetivos mundiais foi um desafio lançado por um presidente da época de RI, presidente do Rotary Internacional, porque todo ano troca o presidente do Rotary Internacional, assim como trocam todos os presidentes dos Rotaries no mundo todo, né? Todo ano existe isso, com uma preparação inteligente de 3 anos de antecedência. A pessoa sabe que vai ser rotariano, vai ser presidente, dali a 3 anos ele vai se preparando, né? Sim, então, em épocas passadas, foi feito um projeto internacional, um desafio que foi aceito pelos rotarianos do mundo todo, de erradicação da poliomielite da face da Terra. E isso, através dos anos, isso aí foi tomando um corpo de tal forma que realmente quase que foi zerado. Só não foi zerada com relação à campanha, a poliomielite não foi zerada em função de escaramuças que existem entre países, não é? Porque nós temos, você sabe, centenas de conflitos bélicos, né, territoriais no mundo todo. E isso provoca tanta desconfiança que a campanha ela foi afetada por isso daí. Até houve mesmo rotarianos que foram sacrificados e foram mortos, assassinados, não é? Em função dessa incompreensão, em função dessa ignorância do que se tratava a campanha, né? Mas nunca, o Rotary nunca desistiu e até hoje a campanha ainda persiste. Então essa é uma campanha permanente do Rotary. São milhões de dólares que são gastos nisso daí, com a participação, inclusive, direta de rotarianos. Outra função que você teve, você foi presidente da Comissão Estadual de Emprego, né? Depois da pandemia, qual que é o futuro do emprego no Brasil, na sua opinião? Essa comissão está anexada e ela é um órgão, essa comissão, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui no caso do Estado de São Paulo, né? E ela tem uma constituição federativa, né? Ela foi através de uma lei federal. E eu fui presidente durante 2 anos, eu faço parte ainda desta comissão até hoje, como conselheiro. Eu represento a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, porque na federação sou diretor lá há bons anos, estou como um dos vice-presidentes da Federação do Comércio. E nós discutimos bastante esse assunto daí, né? Esse assunto, especialmente sobre emprego, desemprego, renda, etc. Tal. Por quê? Porque o governo federal tem verbas que são alocadas, né? Que são verbas que são, assim, alocadas para esse conselho. O conselho existe em todo o Brasil. Todo estado tem seu conselho. São verbas que são destinadas aos conselhos para que façam uma programação, né, de atendimento a um fator que possa diminuir o desemprego, que geralmente ela é relativa a treinamentos. Então, vou dar um exemplo assim, bem simplesinho de como é que a coisa funciona, né? Uma pequena cidade do estado de São Paulo, que nem tinha muito supermercado, tinha essas mercearias, mas tinha falta de açougueiro, porque tinha vários pontos de açougue, mas não tinha açougueiro. Então, essa cidadezinha pequena pediu para a secretaria treinamento para o açougueiro. E foi feito um treinamento e 30 pessoas foram habilitadas. Dessas 30 pessoas que foram habilitadas lá, quase 10 tiveram seus açougues abertos, vamos dizer assim, servindo a população. Esse é um exemplo. Claro que isso daí migra para outras atividades, né? Uma cidade, por exemplo, que tem como foco, né, por exemplo, bordados, né, que já aconteceu, pede treinamento nesse aspecto. Pessoas que possam treinar a população, setores da população, para reproduzir de uma forma comercial para que elas possam sobreviver, né? Então,
eu penso particularmente que se trata de uma questão muito boa, interessante. Eu gosto de fazer parte dessa comissão como conselheiro, porque represento lá o comércio varejista, Federação do Comércio Varejista. E lá também está representado todas as federações, praticamente, do estado de São Paulo, como até mesmo a Federação das Indústrias. E todos têm uma opinião e todos têm uma sugestão a fazer. Inclusive, Wendel, nessa comissão, todas as centrais sindicais de empregados, estão lá constando também, fazem constar. Então, é muito interessante porque abre a sua cabeça também. Porque na medida que a gente discute algumas questões, né, a gente passa a entender aquilo que o outro lado, às vezes, necessita e precisa das suas dificuldades, né? E a gente, às vezes, não, você não estava sintonizado com relação a isso daí. E eles, por sua vez, idem. Quer dizer, as dificuldades das empresas, quais seriam para a implantação dos sistemas, né? Vamos dizer assim, um conselho excelente. É conselho anexado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele tem dado certo. Mas e o futuro do emprego agora após pandemia? Então, o Wendel, é o seguinte, né? Nós estamos atravessando um problema seríssimo, não só com relação pós-pandemia, porque na pandemia que foi o problema seríssimo mesmo. Agora, na pós-pandemia, nós estamos muito preocupados com relação ao seguinte, uma coisa pouco falada e pouco discutida, porque no governo passado havia facilidade de crédito, havia facilidade de empréstimo. Muitas empresas, mega empresas, elas sobreviviam, mesmo, vamos dizer assim, com relativa inadimplência, mas não oficialmente inadimplente, elas sobreviviam às custas do sistema financeiro, certo? Agora que as torneiras foram fechadas, nós estamos vendo aí uma série enorme de empresas de rede, empresas de departamento, declarando falência. Mas o detalhe obscuro que as pessoas não percebem, Wendel, é o seguinte, eu já falei isso, algumas pessoas deram razão. Apesar dos pesares, as empresas no passado, elas vinham administrando a sua insolvência, mas não devemos esquecer que eles estavam sustentando milhares de famílias. Todas elas estavam sustentando milhares de famílias e outra coisa, estavam pagando em dia seus salários. Não é? E agora, o que fica pior? Pior que fechar a empresa, falar a verdade, pior que fechar a empresa, é deixar todas essas milhares de famílias sem condições de matar a fome, botar os filhos na escola e comprar roupa, sabe? Então o governo tem que ter sensibilidade. Esse governo atual tem que ter sensibilidade. E não quero entrar em detalhes de natureza de governo, mas quem governa, governa para a população. Quem governa, governa para o povo de maneira geral. E a situação como está dessas empresas atingiu o povo economicamente menos favorecido, de cara, cheio, de maneira cheia, de maneira perigosa. São milhares e milhares, dezenas de milhares de famílias que estão no olho da rua, que não vão ter sustento. Como fazer? É um problema também, especialmente de governo. Bem, vamos falar de ufologia? Vamos falar de ufologia. Você, nas últimas 3 décadas, teve uma participação muito importante com a galera da ufologia brasileira, né? Como que foi o começo de suas atividades dentro desse universo ufológico? Olha, o Wendel, você sabe, todo ufólogo,
assim como você também faz suas reflexões, né, mais profundas, né? E desde que eu iniciei os meus estudos e as minhas pesquisas na área da ufologia, e como você sabe, você disse isso aí no teu livro mesmo, que você foi coautor e me convidou também, que a ufologia não é ciência. Realmente a ufologia não é ciência. Ela é uma área de estudos, uma disciplina de estudos que se recorre, pode recorrer a conceitos até, dependendo da cabeça do ufólogo, a conceitos científicos. Mas quanto mais conhecimento tiver o ufólogo de questões científicas, melhor ufólogo ele é, não é? Nós não podemos ter uma ufologia das trevas, né? Uma ufologia sem conhecimento. E há uma questão fundamental na ufologia que às vezes escapa à discussão. E esses tempos atrás, eu e mais um outro ufólogo estávamos fazendo uma reflexão, né? A, a, a finalidade última do estudo da ufologia qual seria, né? Porque ela não tem um valor prático, né, Wendel? Ela não tem um valor prático, de imediato ela não tem. Ela tem um valor de conhecimento só, de conhecimento, mais nada. Mas o fenômeno em si é ele é tão misterioso, o fenômeno em si, tão misterioso que não tem maneira de você qualificar o fenômeno UFO a não ser fenômeno UFO. É um fenômeno, ele é incompreensível. Em certos momentos ele é intangível, em certos momentos parece que ele é ilusório, mas como é que pode ser ilusório se algumas pessoas observam e outras não ao mesmo tempo? É um fenômeno que, se dependendo da concentração, capacidade de concentração, poder psíquico de algumas, eles produzem o fenômeno, não é? Não é que eles produzem, não, eles reproduzem. Eles fazem acionar um mecanismo psíquico que o fenômeno surge, aparece. Ele não é responsável direto pelo fenômeno. O fenômeno existe, ele provoca a aparição do fenômeno. É um fenômeno, a natureza do fenômeno, ela é indescritível, incognoscível, misterioso. Olha, não tem qualificativo, né? Não tem qualificação para você fazer uma qualificação apropriada. Mas então o que você faz como ufólogo, né? Você passa a ser estudioso da literatura e ser um observador, né? Um grande observador do fenômeno, da maneira, e se for possível, em pesquisa de campo, mas a pesquisa de campo, Wendel, eu francamente, é uma pesquisa muito limitada, pesquisa de campo, campo geográfico, campo físico, né? Não é uma pesquisa de campo setorial por conhecimento, por estudo, física, química, etc., né? Mas a pesquisa de campo geral tem que ter. Então, nesses 30 anos, ou mais, eu tenho mais de 30, viu, Wendel? Eu tenho mais de 40 anos, na verdade, né, de estudo, né? A minha postura hoje, qual que é? Mente aberta, sempre, claro. Tem que ter a mente aberta. Hoje nós temos uma facilidade incrível, Wendel, mas incrível, você é da área, você sabe melhor do que eu, de você estar em contato com os programas e as palestras dos Estados Unidos, que tem a sua maioria de ufólogos mais bem dotados no planeta, né? São os maiores ufólogos do planeta, os maiores estudiosos dessa questão moram nos Estados Unidos. E você hoje, pelo YouTube, você assiste com tradução automática, legendada em português, o que eles falaram ontem, anteontem, semana passada, não é? Então, eu até esses dias eu estava anotando aqui o, os experts e expertises, não é? Desses programas, né? A Linda Moulton, né? Luiz Elizondo, Richard Dolan, Steve Greer, né?
Jacques Vallée, Bob Lazar até mesmo tem algumas, tem vídeos antigos dele, mas tem vídeo bem moderno dele. Gary Nolan, Michio Kaku, George Knapp, David Fravor, que é aquele piloto que assistiu, que acompanhou o Tic Tac em 2004, né? Então, estão fazendo história. Esses estão fazendo os momentos dos estudos, das discussões da ufologia, que vão fazer a história, estão fazendo a história, né, mais concreta que nós temos, e mais possivelmente concreta que nós temos, para a gente poder se alicerçar em novos conhecimentos daqui para frente. Perfeito, concordo, tá, Jenner? É, temos a Mônica, né, que tem um trabalho fenomenal nessa área que ela desenvolve, de exopolítica, mas qual que é o meu posicionamento de todo esse tempo que eu tive envolvido com a ufologia? No final dos anos 80, eu sempre defendi a ufologia, o jornalismo ufológico, que seria a melhor ufologia possível. Que no jornalismo ufológico, a gente estaria em campo apenas apurando os fatos e divulgando os fatos. E aí o leitor, né, tomaria suas próprias conclusões. Pelos milhares de casos de abdução, alguns que eu acompanhei de perto, né, o estudo desse pós-caso, o que eu posso falar? Nada foi positivo para nenhuma pessoa, para nenhum abduzido. Todos tiveram síndromes pós-contactados. O Arthur Clarke falava que a magia é aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. E dentro do fenômeno UFO, pode ter tantas coisas envolvidas, pode ter religião, pode ter ciência, pode ter até o multiverso. Então, é uma coisa muito complexa. Eu já tive muitos amigos ufólogos que perdeu a razão tentando entender profundamente o fenômeno. Então, na hora que a gente toma uma postura exclusivamente técnica, jornalística, tá? Eu acho que a qualidade da apuração do fenômeno UFO vai ser muito mais benéfico a todos. Eu sempre falo, religião, crença, a gente aceita, a gente não vai tentar explicar. Mas na área ufológica é uma coisa muito complexa. A gente tem que ter um limite até aonde chegar. Não sei se você concorda com isso. Sim, eu concordo. Concordo plenamente, né? Você se referiu agora há pouco à Mônica, né? A Mônica é uma extraordinária ufóloga, doutora em psicologia, tem livros, já fez vários livros. Eu tenho 3 livros da Mônica. A Mônica foi uma coautora, né, do livro, né? Do nosso livro, né? É um livro extraordinário. Com certeza vai ter esse reconhecimento, como já está tendo, né? Dada a diversidade de autores com pensamentos diferentes, porém até certo aspecto convergentes, né? E o fenômeno UFO, para mim, no passado, Wendel, o que sintetiza a existência do fenômeno são 2 questões aqui no Brasil, né? A Operação Prato e a Noite Oficial dos UFOs, sabe? E agora é uma discussão intensa a respeito de Varginha. Para mim, como ufólogo já veterano, eu não discuto mais se o que houve ou se não houve o caso Varginha. Para mim, houve. O que alguns ufólogos estão buscando são fatores comprobatórios, documentais, testemunhais, etc. Mas é uma guerra sem fim, sabe por quê? Porque acontece a mesma coisa com Roswell, até hoje. Eu acredito em Roswell. Aliás, o Jacques Vallée já falou sobre isso também. Ele é um cientista pé no chão. Um cientista pé no chão. Aliás, tem um livro
Onde é que está o livro? Espera um pouquinho só. Alien, Ufologia, de Heineken. Esse Heineken, já li esse livro 2 vezes. Ele falou o seguinte uma vez, né? O futuro da ufologia é quando cientistas se tornarem ufólogos. Como a Mônica, por exemplo. Por quê? Porque cada qual, dentro da sua área de doutorado, super especializado, expertise, vai tentar, não é? Vamos dizer assim, desvendar os mistérios no fenômeno UFO dentro da sua área, com embasamento científico. Então, ele está certo, ele está correto. Eu não quero menosprezar os ufólogos, como eu, por exemplo, né, que não tenho formação científica, né? Mas não devemos esquecer também, Wendel, que muito antes da ciência, na pré-ciência, não havia cientistas e foram feitas muitas descobertas, né? Não é verdade, né? Muita coisa importante aconteceu na pré-ciência ainda, não nem cientistas. E quantas vezes também a ciência deu com a cara na parede, né? Lavoisier, Lavoisier não disse uma vez quando perguntaram para ele se existia asteroide, ele disse que não, porque não existe pedras no céu. Se não existe pedras no céu, não pode cair pedras do céu. Lavoisier. O fenômeno UFO existe, eu acho que não pode haver uma contestação da existência do fenômeno UFO, mas o que é, eu acho que ninguém ainda tem o conhecimento para explicar o que seja esse fenômeno. Porque se alguém chegar e falar, podem ser demônios da Bíblia? Podem. Podem ser seres de outro planeta, de carne e osso? Podem. Então, pode ser tudo, Jenner. Pode. Pode ser seres interdimensionais, não é? Pode. Pode ser seres de alguma natureza que a gente até teme, pode ser também. E até, Wendel, você falando nisso aí, me lembrei, né, dos documentários aqui do Skinwalker Ranch. Olha, é assustador. Porque o fenômeno também pode ser psíquico, né? Aliás, Carl Gustav Jung já falou mesmo, ele já falava, já tinha essa tese, que o fenômeno é um fenômeno mental, psíquico. Ele já dizia isso daí, né? Olha que é um especialista, ele era do... Ninguém pode contestar o conhecimento dele sobre a mente. E você já presenciou alguns amigos nossos que são hipnólogos. E muitas pessoas sobre hipnose vai comer uma cebola achando que é uma maçã sem derramar uma lágrima nos olhos. Há casos de partos na qual que não há sangramento nem anestesia através da hipnose. Então, na hora que a gente fala da parte mental, que o nosso conhecimento vai até certo ponto. Imagina se há uma raça extraterrestre que tenha o dobro do conhecimento da mente humana como a gente. Então eu posso mandar comandos mentais em você numa abdução, tá? E você vai achar que você é o cara escolhido para salvar a humanidade e você vai acreditar até o fim da vida. Isso e outras coisas. Mas você está certo, é correto, viu, André? Porque lendo aí a literatura da ufologia, né? Mas vamos lembrar também de John Mack, doutor em psicologia de Harvard, né? Ele escreveu, eu tenho um livro dele, eu tenho um livro excelente dele, não é? Ele foi mais tarde, já perto do fim da carreira, ele foi ridicularizado pelos seus pares, né? Isso sempre acontece, infelizmente, né? Mas se você notar bem, a verificar o que está ocorrendo no rancho o Skinwalker, vai falar de perto de tudo isso aí que você está dizendo, porque eles não sabem exatamente a natureza do fenômeno. O fenômeno é mental, é psicológico, é social, é um fenômeno estranho, muito estranho, porque, como disse na discussão de expertise sobre o assunto, uma vez eles viram dois
lobos de pé, olhando para eles, fumando cigarro. Wendel, entra alguma coisa de hipnose aí, entra alguma coisa desconhecida, algum domínio mental, né? E, aliás, a conclusão que, depois de muitas leituras de alguns livros, é que o esquecimento que é induzido após a abdução, vamos falar já como ufólogo, né? A abdução é por imposição mental dos extras. E a fixação que a pessoa tem dos olhos grandes e da proximidade do rosto do extra é exatamente um processo que eles usam de aproximação do abduzido e faz ele, com projeção mental, faz ele produzir o esquecimento, né? Isso aí são os expertises que falam, John Mack, etc. Tal, né? Então, o fenômeno, ele é, Wendel, o fenômeno não dá, é um fenômeno tão maravilhoso quanto é tão assustador também quanto é. Inclusive, entrando aqui na nossa obra, né, Jenner? Pacto do primeiro contato na religião. Fala pra gente. Quando você me convidou, né, para fazer esse capítulo, eu, claro, né, como toda pessoa responsável, né, por algum tipo de expressar conhecimento, a gente sempre faz um recaute, né? A gente sempre procura ler e, vamos dizer assim, se aprimorar, né? Até então, quando eu emiti essas opiniões aí, eu achei bastante prático, não é? Com relação ao seguinte: não houve transformação da ideia, não houve a transformação de transferência da deificação, sabe? Deus não foi transferido. Todos os astronautas que estiveram no espaço, todos eles que praticaram algum tipo de religião, eles praticaram a religião da qual eles pertenciam, né? Seja o católico, anglicano, não é? Ou então o muçulmano. Eles adotaram os mesmos costumes. Mas a grande discussão que talvez a gente não saiba, Wendel, é o seguinte, né? Quando houver o contato, não digo assim como vulgarmente as pessoas entendem, porque o contato tem que decorrer um certo tempo de convivência, não é? Não é simplesmente a questão da primeira expressão, primeiro susto, não é isso. O contato já está ocorrendo há muito tempo, de maneira sistemática, sem dúvida nenhuma. Especialmente porque a agenda não é nossa, a agenda é deles, não é? O contato, propriamente dito, vai acontecer quando nós estivermos na Lua, instalando bases, 2030, 35, e nós estivermos em Marte. Aí nós estamos no quintal deles. Uma grande questão: será que a pessoa vai transmudar interiormente, Wendel? Será que a pessoa, eu, você, nós vamos pensar diferente sobre a criação? Talvez não, porque alguns cosmólogos, interessante, vários cosmólogos e até alguns astrônomos estão entendendo, diante da dimensão do espaço, do universo, estão entendendo que talvez haja até uma espécie de hierarquia. Interessante, muito interessante isso, sabe? E tem até aquela máxima, né? O que tem lá em cima como é aqui embaixo, o que tem embaixo como é lá em cima, né? Que é a correspondência, né? Que é a questão do esoterismo da correspondência. Se nós temos hierarquia aqui embaixo, tem que ter hierarquia lá em cima, né? Se nós temos aqui embaixo um Deus que nos orienta e nos cria e nos orienta, nós temos que ter também um Deus maior. Deus não tem tamanho, né? Então, por isso que ele é um só.
Nós temos um Deus maior que também nos cria, nos orienta. Essa é a indagação final, né? E a natureza também, né? A gente é bom ou a gente é mau, Gêner? A gente não tem essa definição também. Nós matamos animais para a gente poder sobreviver. Então, essa natureza do bem e do mal ainda é uma coisa que me faz pensar muito, porque você lembra que eu comentei dos casos de abdução? Todos os casos que eu investiguei foram sempre para o mal da pessoa abduzida. E para começo de conversa, abdução é um rapto, que a pessoa está sendo levada contra a sua vontade. E aí entra nessa discussão. Qual que é o significado, a concepção do mal? Nós temos que olhar para nós mesmos, né? Quando nós discutimos essa questão aí do bem e do mal, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Porque se você olhar para os animais de maneira geral, como você está dizendo, não existe mal nenhum o leão que ataca a zebra para se alimentar. Não existe mal nenhum. Não existe mal nenhum aquela cobra, aquele ofídeo que ataca um pequeno coelho para se alimentar. Não existe, né? Mas quando o homem pega outra pessoa, uma pessoa pega outra pessoa e provoca dor deliberadamente, provoca tortura, provoca sofrimento e se delira com o sofrimento, aí nós temos que distinguir que nós temos que admitir que há uma diferença muito grande. Porque dentre os animais, eles não têm esse tipo de, entre aspas, de maldade, né? Não tem esse tipo de maldade. E o mal está conosco, o mal está conosco, está com nós mesmo, no nosso interior. E aí entra outro questionamento. Temos uma capacidade mental da humanidade, da Terra. E se a gente, comparado com eles, se a gente for o coelho? Pode ser, né? Pode ser, né? Olha, é uma hipótese, né? Porque, assim, olha, lá fora tem anjos e demônios. Se nós tivermos sorte de um contato angelical, é uma coisa. Se nós tivermos o azar de um contato maléfico, é outra coisa. Se for maléfico, eles vão nos conquistar, vão nos destruir, vão nos substituir por eles aqui no nosso planeta. Isso aí é o que se fala, né? É o que se fala. Mas será que é assim mesmo? Será que existe aquelas confederações do bem lá fora? Que não se trata de confederação do bem contra a confederação do mal. Se trata de confederação de uma natureza contra a confederação de outra natureza, né? Sabe? E assim a discussão vai. Já entramos num nível filosófico, né? Até porque, não sei se você acompanhou o mês passado, aquele telescópio novo, pegou evidências que talvez o Big Bang não tenha existido. Deixou a astronomia em parafuso. Deixou a astronomia em parafuso, porque criou um paradoxo, né? Um paradoxo. Eles viram imagens do início da constituição do universo, do Big Bang, numa fase, num estágio que não poderia estar. Foi um paradoxo visível, um paradoxo concreto. Então, eles estão reformulando suas teorias. James West. Isso é muito bom, né? E falar em coisas boas, vamos falar um pouquinho dos nossos amigos que já não estão mais conosco. Vou citar, são vários, mas vamos citar o Rafael Cury e o Gevaer. Então, Wendel, você lembrou bem, né? O Rafael Cury, ele foi o grande executor dos grandes congressos e eventos lá em Curitiba, né? Lá no Paraná. E eu comecei minha vida de palestrante lá, lá em Curitiba. Mas antes disso, eu assistia e seguia e acompanhava vários congressos que o Rafael Cury ele coordenava. Então ele tem esse mérito, né? Sempre foi um ufólogo. Ele era um ufólogo realizador de eventos. Ele não era um ufólogo profundo, mas conhecia muito bem a matéria, né? Mas ele se dedicava bastante e mais aos congressos, né?
e ele teve vários problemas, né, de saúde. E assim como você veio aqui num evento que eu organizei, evento Cosmos, ele também veio. Quando ele veio para esse evento, ele já não estava bem, ele tinha uma diabetes bem avançada, ele estava com um problema seríssimo, né, de alguns ferimentos, né, da diabetes. Ele foi até hospitalizado. Mas ele era uma pessoa sensacional. O Rafael Cury tinha essa condição de ser uma liderança positiva, gostosa. Você conversava com ele, batia papo, né? O Geva não deixa de ser um grande líder, nunca deixou de ser líder. O Geva passou a ser o sucessor de congressos e de eventos. No começo, o Geva não tinha muita confiança nessa questão do congresso, de evento, né? Mas ele passou a contar com a ajuda da Daniela, filha dele, e a Daniela, ela era extraordinária nessa questão, muito bem organizadinha. Então, ela organizava os congressos por ele, para o Geva. O Geva era um ufólogo interessante, ele tinha assim, uma cultura ufológica da vida do cotidiano. Ele não era um estudioso também, mas dada a condição de que da convivência diária com o tema, com a temática, ele estava sempre atualizado. Mesmo porque ele era detentor das melhores amizades dos maiores ufólogos do planeta. E outra coisa, ele chegou a fazer quase uma centena de eventos nos Estados Unidos. Ele falava muito fluentemente, o inglês. Autodidata, viu, Wender? Ele é autodidata, muito inteligente, muito inteligente. Ele exerceu uma liderança, na época, firme, autoritária até, mas ele conseguiu que, em torno desse, muitos ufólogos, os maiores talvez, né, os de mais renome até hoje, estavam junto com ele, né? E eu também estava junto com ele, eu o admirava e admiro até hoje, né? Ele foi o grande, vamos dizer assim, ele tem um mérito que de ter constituído a revista UFO que já tinha o quê? Mais de 30 anos, né? De, vamos dizer assim, de existência contínua, mensal, né? E uma curiosidade, Wendy, eu tenho todos os números, desde o número um, eu tenho encadernado aqui comigo, de 10 em 10, todos, até o último número. Então vamos dizer assim, ele ajudou e ele auxiliou na literatura rotária tudo que foi possível em condições de conhecimento que não fosse por livro, mas pela revista dele, né? Todos os maiores casos ufológicos ele colocava na revista, discutia e sempre colocava e chamava e convidava um ou outro ufólogo para falar a respeito, né? Então, realmente, você lembrou muito bem, né? O Rafael e o Gevaer, eles terão que ser sempre lembrados com muita admiração por todos nós. O Geva, né, no começo da minha carreira de jornalista, ele sempre me orientou muito. Quando eu comecei a ter minhas matérias publicadas na revista UFO, ele, como editor, sempre foi muito atencioso, dava sugestões. Olha, vamos mexer o texto assim, o primeiro parágrafo tem que ser assim, vamos dar um foco assim. Então, ele, além de ter sido um editor, um amigo, né, ele foi muito importante para a minha carreira como jornalista também. Ele era um líder carismático, né? Autoritário e carismático ele era, né? E, e hoje mesmo uma das consequências, né, vamos dizer assim, da criação dele foi a CBU, não é? Que é a Comissão Brasileira de Ufólogos, né? Ele que constituiu a primeira comissão, não é? Essa primeira comissão esteve em Brasília, tentando sacar lá da Condabra, não é? Do Comando da Aeronáutica, alguns documentos, especialmente da Operação Prato. E nessa época estavam todos eles, o Claudeir também estava, o Rafael,
Aquele um de Brasília, Wender, não sei como você lembra dele, é autor de um livro também. Ele era mais alto, tinha mais idade que todos. Beck, Roberto Beck. Isso, bem lembrado, né? Mas o Fernando Ramalho estava lá já, e o Petit. Numa segunda ocasião, eu já fazia parte da comissão, em 2017, se não me engano. Nós tivemos no Ministério lá da Defesa, aí já eu era integrante da comissão, e nós tivemos, com o Fernando também estava lá, e o Petit, aquele ufólogo de Botucatu, o fez vários eventos em Botucatu, não me foge a memória agora, né? Estivemos no Ministério da Defesa junto a representante das três armas, Aeronáutica, Exército e Marinha, numa mesa longa, né? Nós de um lado e eles do outro, mas o Wendel não saiu nada. Isso aí foi a mesma coisa que tentar tirar suco de limão num limão ressecado. Saiu nada, 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 nada. Trataram bem, claro. Deram cafezinho, bateram nas costas, né, com a mão nas costas, deram com a mão nas costas, etc. Foram bastante cordiais, mas não tinha nada. Até o representante do Exército, que é um tenente-coronel que estava lá, e quando o titular do Ministério da Defesa perguntou: e o Exército tem alguma coisa a falar? O tenente-coronel disse assim, ele foi um pouco grosso, né? Ele falou assim, ó, eu nem sei por que eu estou aqui. Aí o titular do Ministério da Defesa, olha, deu um puxão de orelha nele, Wendel, que ficamos até, vamos dizer assim, constrangidos, porque ele falou, quando eu te convidei, você sabia qual era o assunto pela qual você viria. Então você deveria estar preparado para responder. E não responder o que você falou aí. Foi desse jeito, sabe? Então, mas não saiu nada. Mas esse pequeno órgão, organismo, né, da Comissão Brasileira de Ufólogo, é a herança de um pensamento utilitário, vamos dizer assim. Eu queria que desse condições de utilidade do GEVA. Sim, e eu acho que tem que retomar essa ideia, tá? Porque tem muita documentação importante para o governo, tem as informações dos anos 90 que abrange o caso Varginha, então nunca foi tão importante como hoje, né? O pessoal da revista UFO, o pessoal que fez parte do conselho editorial, porque você até falou, olha, qual que é o nome daquela pessoa da foto do conselho da revista UFO? A gente chegou, a gente chegou a ter mais de 150 pessoas fazendo parte do conselho editorial, né? Sim, lá tinha uma gama imensa, né, de pessoas, porque o Java procurava fazer assim um trabalho assim, uma ideia de um leque bem aberto, né, de forma que quanto maior quantidade de pessoas pudesse colaborar com a revista, seria melhor. Mas às vezes ele também dava um jeito de fazer algum favorzinho especial, não que eu tenha pedido esse favor, mas ele, para acomodar, ele me colocou como coeditor, vendo? Como coeditor, você acha, velho? Eu não tenho essa natureza, né, de editorial como você tem, né? Aliás, até hoje, até o ano passado, nós temos 21 anos de evento Cosmos, o Wendel. Surgiu há muito tempo atrás, num cerimonial em que eu também participei, como dirigente sindical, né, e pessoa e da diretoria do Senac, num evento do SESC. E nesse evento do SESC, tinha um diretor que tinha sido designado como diretor do SESC de Birigui, recém-fundado. Aí, trocando ideias, ele percebi que ele gostava muito também do tema da ufologia, e ele, olha assim, até mais do que eu, ele gostava desse tema, né? Ele propôs, falou, Jânio, vamos organizar um evento que tenha ufólogos e tenha astrônomos. Eu falei, vamos.
Então a ideia surgiu daí. Em 2001 começou. Em 2001 foi o primeiro Cosmos. Você esteve, se não me engano, em 2005. O Geva participou de 18 Cosmos. Ultimamente não participou, ele não tinha condições, mesmo assim ele deu os seus recadinhos através de vídeo. Não é? Mas o evento Cosmos nós tínhamos lá palestrantes na área da astronomia e na área da ufologia. Todos os palestrantes de astronomia eles eram acadêmicos, eles eram PhDs. Eu mesmo escolhia, eram acadêmicos. E, inicialmente, nos primeiros anos, Wendel, nós tivemos alguns problemas, porque, claro, né, você acha, ufólogos e astrônomos não se misturam, não se misturavam, viu? Né? Então, você sabe, entre aspas, a arrogância acadêmica, como é que é, né? Você sabe. Então, eles não gostavam muito, mas eles não conversavam com a gente. Mas com o tempo, você rompe essas barreiras com com a questão da amizade, né? Com a questão de você pessoal, de você conversar, fazer amizade, etc. Tal. Então, com o tempo, sabe o que aconteceu, Leandro? Os próprios astrônomos, alguns deles, mas os mais jovens, viu? Não aqueles mais antigões, né? Os mais jovens falavam assim, não, você sabe que eu também penso assim, mas não posso falar. Não posso falar porque se eu falar, a academia me expulsa. Me expulsa, me deixa de escanteio. E é verdade, isso aí existe até hoje. John Mack é o melhor exemplo. John Mack, de Harvard, aconteceu isso. Né? A Mônica Borini sempre fala do John Mack. Fã do John Mack, como todos nós somos, eu também sou. Foi injustiçado. Mas a Mônica Borini também esteve aqui em Cosmos. Também esteve. O atual senador Marcos Pontes também, né? Marcos Pontes esteve 3 vezes, Wendel. Ele esteve 2 vezes presencial e uma vez virtual. Inclusive, fui eu que fiz a ponte do Marcos Pontes com o Rafael Cury e eu convidei ele a fazer parte do conselho da revista UFO naquela época. A primeira vez que o Marcos Pontes veio para Araçatuba, ele ainda não era. Ele estava tendo alguns problemas, o Marcos Pontes, porque ele tinha se preparado nos Estados Unidos para ser cosmonauta, porque quem vai para o espaço dentro do projeto americano é astronauta, quem vai para o espaço dentro do projeto russo é cosmonauta. Assim como na China é taikonauta, não é? Tem essa diferença, né? Ele não era, ele não era astronauta ainda, nem cosmonauta, Marcos Pontes. Nós fizemos uma abaixo-assinado na entrada, na realização da semana toda, na realização do Cosmos durante a semana toda, nós fizemos abaixo-assinado que nós enviamos naquela época para a presidência da República, para que ele fosse cosmonauta. E ele foi, né? Então, isso ele, na segunda visita que ele fez, ele agradeceu. Na terceira, ele não pôde e fez virtual. Mas foi bem lembrado, velho. Ele veio várias vezes aqui em Araçatuba, em Cosmos. Qual que é o futuro da ufologia no Brasil? Agora que a gente não tem Rafael, agora que a gente não tem Gevaer. Então, Wendel, agora é o seguinte, a passarinhada tá solta. Aquele estereotipo de bandos aqui, bandos ali, grupos aqui, grupos ali, você diminuiu. Não é que desapareceu, diminuiu. Então, muitos ufólogos estão alçando o voo próprio. Isso é muito bom, muito bom. Nós temos vários nomes lá que já se percebe que estão se destacando, né? Marco Antônio Petit está destacando, o Tiquete também está se destacando muito, o Edson Boaventura também está se destacando. Nós temos muitos outros ufólogos aí que estão se destacando, estão se empenhando bastante, inclusive mediaticamente, porque você é da área e você sabe, se não enveredar por esse caminho, não dá muito resultado. Temos o Ramalho também, que tem um conhecimento fenomenal. E Fernando Ramalho, claro, o Fernando Ramalho tem um conhecimento, de um conhecimento preciosíssimo, Wendel, Fernando Ramalho.
Eu acho o seguinte, tá, Gênero, que está acabando o nosso tempo, né? Mas eu acho que é o momento de nós, ufólogos, a gente se unir novamente, tá? Não importando a concepção, a crença pessoal que cada um tem desse fenômeno, porque nós juntos, nós somos fortes, nós seremos ouvidos pelas autoridades. Então, eu acho que essa união é muito importante para a sobrevivência da ufologia agora nos próximos anos. Você tem razão, Wendel. Esse apelo é um apelo de todos nós, né? Você sintetizou bem. Vamos fazer assim, vamos provocar, vamos fazer essa união, né, de todos os fóruns do Brasil. Vamos continuar cada um trabalhando independentemente, fazendo muita pesquisa, muitos estudos, de maneira incessante, incessante mesmo. Devemos sempre estar atualizados do que acontece no mundo todo nessa área, especialmente nos Estados Unidos, né? Agora, ainda depois dessas revelações do New York Times a respeito do fenômeno UFO, que tem outro nome nos Estados Unidos, o AP, né? que é, que é, o AP, desconhecido. Como é que é o nome mesmo, o Wendel? Qual que é o nome da nova denominação? UAP, né? Em vez de OVNI, é UAP. UAP. É o novo nome, o nome que foi adotado pelos militares americanos, né? Especialmente pela Marinha, né? Aquele episódio de 2004 do Tic Tac, cujas testemunhas foram militares altamente especializados em identificação de objetos aéreos, né? Deram testemunho pessoal para o mundo todo, né? Aqueles outros episódios daqueles vídeos, sabe? Do fenômeno em si, inexplicável, estranho, um fenômeno, vamos dizer assim, completamente diferente de tudo aquilo que a gente já havia visto, completamente diferente de uma aeronave que está voando, mesmo das mais avançadas, a velocidade descomunal, né? Fazendo ângulos de 90 graus nessa velocidade. Tem uma física que não é a nossa. Esses aparelhos estavam atuando numa física que não é a nossa, uma física desconhecida. Então, tudo isso está trazendo, vamos dizer assim, para nós todos, uma condição de um desafio muito grande, de estarmos atentos e tentarmos estar atualizados nessas questões. Bem, estamos encerrando agora o programa Primeiro Foco. Vou estar pedindo para todo mundo que não conhece o canal, faz a inscrição, deixa o like, deixa seu comentário, nos ajude a crescer e fazer um programa cada vez melhor. É uma satisfação ter recebido você, Jenner, porque você, a equipe UFO, meus amigos ufólogos, são mais de 30 anos de vivência, vocês moram realmente dentro do meu coração, tá? Mesmo hoje, né, eu sempre penso em vocês, tá? E tomara que em breve a gente possa estar fazendo pesquisa juntos e estar até em campo juntos. Obrigado, Wander. Você, nesse aspecto, você é uma pessoa extraordinária, viu? Muito obrigado por esse convite. Eu agradeço de coração. Obrigado. E é um bate-papo legal entre colunas, né? Estamos terminando. Empolgante. Empolgante. Até o próximo programa, pessoal. Um abraço. Até.